Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, como vocês já me conhecem. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 46. Olha só, como objeto de conhecimento nós temos apreciação e réplica. E o detalhamento da nossa aula, informações, ideias e ou argumentos, hierarquização das proposições, pistas linguísticas, ideias centrais e periféricas, apreciação e réplica, produção de resumos, esquemas e gráficos e etc, né? Então aí temos um pequeno resumo do que nós vamos ter na nossa aula de hoje. Acompanhe comigo. Nossa aula de hoje vai focar em apreciação e réplica, certo? Mais ou menos aí, para a gente entender a apreciação e réplica, nós temos que observar o fato e a opinião presente nos nossos textos, certo? Apreciação é quando eu tenho ali, né, faço a leitura, apreciação, aprecio, né, aquele texto, e eu tenho a réplica, que seria a minha opinião, né? Seria ali o meu comentário sobre aquela situação que eu acabei de fazer essa apreciação, tá bom? Nós vamos começar com um texto, observem comigo, sobre mudanças climáticas, ok? E a partir desse texto nós vamos ver algumas situações. Então observem bem, né, cada parte desse texto. Mudanças climáticas podem matar 152 mil europeus por ano até o final do século. Olha só, gente, isso é uma realidade, né? Não só aí no mundo afora, uma realidade nossa, né? Do Amazonas também. Nós estamos no verão amazônico e estamos enfrentando ondas altíssimas de calor. Então é um texto super atual. Vamos observar, né, aí o que traz de informação lá da Europa e que a gente pode também relacionar com as mudanças climáticas que estão acontecendo também aqui no nosso estado. Vamos lá. Vamos voltar para a tela inicial. Mudanças climáticas podem matar 152 mil europeus por ano até o final do século. Um clima extremo pode matar até 152 mil pessoas por ano na Europa até o final do século, se nada for feito para frear o impacto das mudanças climáticas. Continuando. O principal problema seriam as ondas de calor, responsáveis por 99% das mortes no futuro e principalmente no sul da Europa. Realizado pelo Centro de Pesquisa da Comissão Europeia, o estudo aponta que se as reduções de CO2 não forem suficientes e se o continente não se adaptar, a taxa de mortos passaria de 3 mil por ano para 152 mil. Certo? Então nós temos aí um texto, né? Nós temos um texto e esse texto eu posso tecer comentários sobre esse texto, né? Eu posso ali trazer a minha opinião. Eu tenho um fato, né? O fato de que a mudança climática, né, pode matar aí até 152 mil europeus até o final do século, né? Então isso é um fato. Temos pesquisas que mostram esse fato, que realmente, né, é comprovado, esse estudo ele é comprovado. Então nós temos esse fato, certo? E a partir desse fato, que é algo real, que é algo concreto, que é algo verídico, que está sendo, né, que foi ali estudado, né, tem pesquisa e tudo mais, nós podemos tecer comentários, né, ter opiniões sobre este assunto, né, que está relacionado ao nosso texto. Vamos ver então alguns comentários sobre esse texto. Olha só. Primeiro deles, né, é o preço que pagamos por desrespeitar a natureza e ainda continuamos ignorando as causas ambientais. Tá? Então nós temos aí um primeiro comentário, né, sobre esse texto. Vejam que o texto lá fala da mudança climática, de que né, os europeus vão morrer, né, se nada for feito para frear, né, aí esses impactos que estão acontecendo no nosso ambiente. Então, o preço que pagamos por desrespeitar a natureza
né? E ainda continuamos ignorando as causas ambientais. Alguém comentou, então, sobre esse texto. Eu li esse texto, né? E aí eu vou tecer o meu comentário, vou ter a minha opinião. Então vejam que até um comentário, né? É um pouco meio que agressivo, né? O preço que pagamos, quando eu utilizo o termo pagar, né? Como se fosse algo, algo que nós vamos ter de volta de uma forma obrigatória, né? O preço que pagamos por desrespeitar a natureza e ainda continuamos, né? Ignorando as causas ambientais. Isso aqui foi um comentário de alguém sobre esse texto. Vamos ver o outro comentário. Todo mundo sabe que essa história de aquecimento global é inventada. Opa! Vários estudos demonstram o contrário, tá? Então alguém também que leu esse texto vai e comenta, ó. Todo mundo sabe que essa história de aquecimento global é inventada. Vejam que é um comentário diferente deste primeiro comentário aqui, né? O primeiro ele já está concordando, ele concorda com o texto. Ele diz, realmente, né, isso vai acontecer, por quê? Porque nós estamos desrespeitando a natureza, né? Nós continuamos ignorando as causas ambientais e alguém concordou com o texto. O segundo comentário, não. No segundo comentário, né, a pessoa diz o seguinte, ó, já vai totalmente contra ali, né, de encontro o que o texto traz. Ó, todo mundo sabe que essa história de aquecimento global é inventada, né? Então tá meio que desmentindo ali, né, o nosso texto. Os estudos que foram feitos, né, a pesquisa que é trazida ali naquele texto. Vários estudos demonstram o contrário, ainda completa, né, que vários estudos demonstram o contrário, né? Então tá dizendo aí, ó, isso aí é tudo mentira, né? Tudo história inventada. E a gente tem estudo que essa história de aquecimento global é inventada. Então temos dois comentários sobre o mesmo texto, só que com opiniões diferentes. E aí temos um terceiro comentário, tá? Sobre esse texto. Quando o frio é maior que a média, é apenas um caso isolado. Mas quando é calor, significa mudança climática. Então vejam que alguém também que leu esse texto já trouxe uma outra ideia para a gente, né? Traz uma outra ideia aí sobre o texto. Ó. Quando o frio é maior, o que ele está querendo dizer aqui? Que quando está muito frio, ninguém diz que é mudança climática. Diz que é o quê? Diz que é um caso isolado. Mas quando é calor, diz que é mudança climática. É meio que discordando também do texto, né? Está discordando ali dessa ideia do aquecimento global, né? Das mudanças climáticas. Quando é frio, então é um caso isolado, mas quando é calor, quer dizer que é mudança climática. Também temos alguém ali contrapondo, né, esse texto que a gente trouxe, esse texto que foi lido. Então esse texto ele é lá do estado de São Paulo, né? Do Estadão, e também traz esse texto e os comentários que nós acabamos de ver aqui também estão presentes lá nesse texto, né? No texto que a gente encontra no estado de São Paulo, ok? Então nós temos aí um texto, esse texto foi tecido comentários concordando com esse texto, com as informações contidas nesse texto, e comentários que não concordaram com esse texto, né? Os comentários aí nós podemos chamar então de opinião. Vamos relembrar então o que é fato e opinião? Olha só, o fato é algo que aconteceu, né? E que pode ser comprovado, tá? O fato é algo que aconteceu e pode ser comprovado. Opinião é um comentário, né? É um comentário, um julgamento sobre esse fato. Então vamos ao exemplo bem claro, tá? Sobre fato e opinião do que nós acabamos de ver aí no nosso, né? Nos exemplos que eu trouxe para vocês. Nós temos um texto que traz ali estudos, né? Informações sobre a mudança climática, né? Mudança de temperatura aí no mundo. E que na Europa pode acabar matando os europeus, né? 152 mil europeus até o final do ano por causa do calor, certo? Isso é um fato. É um fato. Tem ali, né, algo real, algo que tem em um estudo. Quer ver? Coloca pra gente de novo aí a ideia de fato, tá bom? Olha só.
Ó, é algo que aconteceu e pode ser comprovado. Então, o estudo ele aconteceu. O estudo ele pode ser comprovado, né, por dados ali de pesquisadores. Já a opinião é um comentário, ou seja, todos aqueles comentários que eu mostrei para vocês são o quê? É opinião, né? É opinião, é um julgamento sobre aquele texto, sobre a ideia que traz o texto, que é a mudança climática, né? Alguém lê o texto e aí tem uma opinião. Assim como eu vou ter a minha opinião sobre, né? É algo pessoal, algo do seu entendimento sobre aquele texto. Eu tenho a minha ideia sobre mudança climática. Você que vai ler o texto, você também vai ter a sua ideia sobre a mudança climática, tá bom? Então, nós temos aí os comentários, né? São as opiniões relacionadas a esse texto. Certo? Perfeito? Então, entendemos aí, né, essa questão da diferenciação de fato e opinião. A partir de agora, nós vamos ver outros textos e esses textos trazem aí alternativas para nós discutirmos, né, o porquê que né, o porquê que nós temos ali uma opinião, né, o que traz de fato dentro desses textos, e aí a gente vai desvendando junto, né, esses elementos que compõem o texto. Vamos lá, então, para o primeiro. Olha só, alpinista e fotógrafo escalam cachoeira congelada na Noruega, certo? Então, olha só que aventura, né? Que aventura nós teríamos aí. Alpinista e fotógrafo escalam cachoeira congelada na Noruega. Vamos ler detalhadamente o nosso texto. Ó, entusiastas dos esportes radicais, o alpinista Will Gad e o fotógrafo Christian Pondeja já escalaram juntos dezenas de montanhas em todo o mundo. Em sua viagem de inverno, porém, decidiram ir à Noruega, não para vencer uma delas. O destino dessa vez era uma cachoeira de 200 metros, tá? Que estava congelada por causa das temperaturas que chegavam a 15 graus Celsius. Menos, né? Que chegava a menos 15 graus Celsius. Na bagagem, trouxe imagens impressionantes e experiências incríveis, disse Pondeja. Ele conta que os principais desafios eram manter-se aquecido e carregar o equipamento fotográfico, composto por câmera e lente extras, mas o esforço valeu a pena. Me senti no topo do mundo, certo? Então temos aí um pequeno trecho de uma matéria que narra, né, aí essa aventura do alpinista e do fotógrafo que escalaram uma cachoeira congelada na Noruega. Vamos ver parte por parte do texto para a gente entender, então, o que nós temos aqui de fato e o que nós temos de opinião, né, dentro desse texto. Então, o texto começa, né? Entusiasta dos esportes radicais, o alpinista Will Gad e o fotógrafo Christian Pondeja já escalaram juntos dezenas de montanhas em todo o mundo. Então, vejam que nós temos uma primeira informação, né? Qual é essa informação? Que tanto o alpinista quanto o fotógrafo, eles já escalaram aí juntos várias montanhas, né, em todo o mundo. São aventureiros, né, eles fazem isso comumente. Então, isso aqui nós podemos chamar de fato, né? Nós temos, então, um fato. Porque eu tenho informações concretas, né? Concretas que são trazidas ali para mim das aventuras que esses dois profissionais fazem, né? Tanto o alpinista quanto o fotógrafo, ok? Vamos continuar. Então, em sua viagem de inverno, porém, decidiram ir à Noruega não para vencer uma delas, tá? Então, continua aqui com mais um fato, tá? Trazendo aqui mais informações sobre, né, o que aconteceu ali, a ideia que eles tinham, né, de ir, então, fazer essa escalada ali na cachoeira, né? Na cachoeira congelada. O destino dessa vez era uma cachoeira de 200 metros que estava congelada por causa de temperaturas que chegavam a menos graus Celsius. Continua, então, trazendo informações sobre a aventura, né? Nós continuamos, então, com fatos, né? Fatos sobre essa escalada que eles tiveram.
Só que agora nós temos um elemento aqui que nos indica que é a fala de alguém, né? Que é o quê? As aspas, né? São as nossas aspinhas que estão aqui, ou seja, elas vão introduzir a fala de alguém. Então, ó, ele começa: na bagagem trouxe imagens impressionantes e experiências incríveis, né? Disse Ponded aqui que é o nosso fotógrafo, não é isso? Ele é o nosso fotógrafo? É ele mesmo, nosso fotógrafo, tá? Então, ele trouxe na bagagem aí imagens impressionantes e experiências incríveis. Vejam que aqui ele já coloca, né, uma ideia dele, ele tece um comentário sobre essa viagem, né? Então, nós aqui já percebemos que ele traz o quê? Uma opinião, é um comentário que ele faz. Então, nós temos uma opinião, né, aqui no nosso texto. Continuando, ele conta os principais desafios eram manter-se aquecido e carregar o equipamento fotográfico, composto por câmeras e lentes extras. Então, mesmo dizendo aqui, né, que ele conta, nós temos também um fato, uma informação que ele traz, dizendo ali, né, que foi desafiante ele manter-se aquecido e carregar o equipamento fotográfico ao mesmo tempo. Mas logo em seguida nós temos uma opinião dele sobre isso, que mesmo tendo dificuldade, né, com a temperatura, né, para carregar também os equipamentos, o esforço valeu a pena, me senti no topo do mundo. Então aqui ele dá mais uma opinião, né, sobre esse fato da questão daqui, né, dos desafios que ele foi, né, que ele enfrentou, ok? Então só para a gente ver basicamente aí o que esse texto traz de fato e opinião. Só que nós temos um questionamento sobre esse texto, né? Então, acompanhem comigo, respondam comigo, que eu vou tentar ler a mente de vocês aí para saber o que vocês vão responder. Olha só, nesse texto, qual é o trecho que expressa uma opinião, tá, sobre a aventura? Qual é o trecho, então, que a gente vai ter uma opinião sobre a aventura? Eu já dissequei o texto para vocês sobre fato e opinião, então agora vai ficar mais fácil de nós descobrirmos o que é o fato, né? Na verdade, qual é a opinião que aparece lá no nosso texto. Então, olha só. Letra A, né? Entusiastas dos esportes radicais. Nós temos alguma opinião aqui? Não, nós não temos. Eu falei para vocês que lá no início nós estamos falando de um fato, né? Então, essa alternativa aí traz só uma informação, né, descrevendo ali quais são os nossos personagens, né, descrevendo, então, a jornada da aventura. Então, não é a letra A. Vou logo eliminar aqui para vocês, tá bom? Letra B, decidiram ir à Noruega. É uma opinião? Eu tenho aí um comentário sobre o fato? Não. Eu tenho o quê? Apenas mais uma informação, né, que eu estou trazendo sobre esse fato, né? Na verdade, esse fato, né, que eles decidiram ali, está descrevendo, então, a jornada, né, que eles tiveram de decidir ir à Noruega. Então, também não é a letra B. A C, não para vencer uma delas. Também não se trata de uma opinião. Gente, essas aspas aqui que estão, né, estão nas nossas alternativas, é só para introduzir, porque a gente tirou de um lugar e está colocando aqui na alternativa, tá bom? Exatamente como está no texto. Mas não quer dizer que é a fala de alguém, tá? Não vamos confundir. E por último, então, já que eu eliminei 3, só sobrou a letra D, que é a nossa alternativa correta, certo? Por quê? Porque é uma reflexão do autor onde ele expressa a sua opinião sobre o acontecido, né? Então, eu tenho aí o autor expressando, né, a sua opinião sobre o acontecido. Ele reflete sobre o momento e expressa a sua opinião. Logo, nós temos a alternativa D como opinião, mas o esforço valeu a pena. E vamos voltar lá no texto rapidinho, só para, olha só aqui que eu trouxe para vocês. Não disse para vocês, ó,
que era uma opinião, está grifado aqui no texto, ó. Mas o esforço valeu a pena, mesmo me sentindo no topo do mundo. Nós temos, então, a opinião presente no texto. Certo, pessoal? Entendido, então, vamos para mais um texto, né? Vamos analisar mais uma vez, então, aí a questão de fato e opinião. Vamos à leitura. Entenda melhor esse fenômeno. Primeiro, o céu fica bem escuro e começa a chover. Aí vem um clarão bem forte, seguido de um barulho enorme, e a gente toma o maior susto. O nome desse fenômeno, poderoso e às vezes assustador, é raio. O raio nasce em nuvens grandes e escuras. Tem a parte de baixo lisa. Elas são conhecidas como cúmulos nimbus e ficam bem altas, entre 2 e 18 quilômetros de chão. Quando estão cheias de gotículas de água e pequenos pedaços de gelo, caem grandes tempestades. Com o vento, as pedrinhas de gelo batem umas nas outras. Essa agitação cria partículas de eletricidade na nuvem. Se uma nuvem com muitas partículas elétricas negativas encontra outra com muitas partículas negativas, elas trocam essas partículas formando uma corrente elétrica poderosa. Também pode acontecer de se formar uma corrente elétrica entre uma nuvem e o solo. Nos dois casos, o resultado final é o raio. Muito bem, se vocês não aprenderam isso na aula de ciências, vocês vão aprender agora comigo, como é que funciona o raio, certo? Brincadeira, gente, o professor de ciências tem bem mais detalhes para dar para vocês. Aqui eu só estou trazendo, né, um fato, algo sobre o estudo, e aí a gente volta lá nas nossas aulas, né, de divulgação de textos científicos, quando a gente tem a informação ali, tem a pesquisa e a gente traduz, né, para uma forma mais simplificada, para a revista, né? Tá aqui a própria revista, a revista Recreio, que é algo que traz ali questões ambientais, questões científicas, mas de uma forma mais tranquila, né? Textos de informação, de divulgação científica, tá bom? Então temos aí um texto falando sobre o raio, né? Vamos analisar igual nós fizemos com o outro texto, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o céu fica bem escuro, certo? E começa a chover. Aí vem um clarão bem forte, seguido de um barulho enorme, e a gente toma maior susto. O nome desse fenômeno poderoso e às vezes assustador é raio, né? Então a gente tem aqui informações, temos fatos, né, explicando aí, né, como é que quando é que, na verdade, faz uma introdução, né, da questão do posicionamento do raio no momento em que a chuva ainda está se formando. Então temos informações. O raio nasce nas nuvens grandes e escuras que têm partes de baixo lisa. Elas são conhecidas como cúmulos nimbus e ficam bem altas, entre 2 e 18 quilômetros de chão. Quando estão cheias de gotículas de água e pequenos pedaços de gelo, caem grandes tempestades. Então, mais um fato, né? Mais uma informação que o autor traz para a gente, né? Mostrando aí, dizendo como é que acontece esse processo, né? Para chegar no raio. Com o vento, as pedrinhas de gelo batem umas nas outras. Essa agitação cria partículas de eletricidade na nuvem. Se uma nuvem com muitas partículas elétricas negativas encontra outra com muitas partículas positivas, elas trocam essas partículas formando uma corrente elétrica poderosa. Vejam quanta informação nós temos também, né? Nós continuamos, então, com o fato, né? Nós temos informações aí sobre esse fenômeno, né, que são os raios. Também pode acontecer de formar uma corrente elétrica entre uma nuvem e o solo. Nos dois casos, o resultado final é o raio. Então vejam que também nós continuamos com informações sobre os raios. Mas vamos voltar lá no início, né? Esse primeiro parágrafo vamos observar aqui. Eu não coloquei para vocês aqui, né, o que se era fato e opinião, porque eu queria olhar o texto todo para a gente voltar, então, para essa parte. Ó.
Primeiro o céu fica bem escuro e começa a chover. Aí vem um clarão bem forte, seguido de um barulho enorme, tá? Isso aqui é como se fosse introduzir, né? O fenômeno raio, tá? Mas de uma forma mais coloquial, né? De uma forma que a pessoa entenda melhor, né? E algo não tão científico. E aí a gente toma o maior susto. Vejam que aí a gente toma o maior susto, já começa uma linguagem falando, colocando assim, colocando-se, né? O autor do texto ali dentro desse texto. Então a gente toma o maior susto. O nome desse fenômeno poderoso e às vezes assustador é o raio. Então ele está qualificando o raio como poderoso, duas características, e assustador, né? Quem é que pode dizer se ele é poderoso e assustador? Alguém que teceu um comentário sobre, né, sobre essa informação aqui, né, de toda essa leitura que nós já fizemos, inclusive mais de uma vez, sobre o raio. Vamos então ver o que trouxe vocês aqui para a gente ir para a nossa questão, tá? A opinião do autor a respeito dos raios é... Então, lá na primeira era o que? Nossa questão? O fato. E aqui agora eu quero saber a opinião, né? A opinião do autor a respeito dos raios. Nascem em grandes nuvens escuras? Não, isso aqui é uma informação, né? Apenas uma informação. Não é, tá? Gente, só relembrando, na verdade a primeira questão era sobre fato também, ou desculpa, era sobre opinião também, tá? E nós vamos também identificar a opinião aqui nessa nossa questão. São fenômenos poderosos e assustadores, né? Vamos deixar essa para depois, para a gente ver depois se era a questão a alternativa letra B. São formados por corrente elétrica? Também não, temos outra informação, não é a C. Surgem num clarão seguido de um barulho? Também não, é só uma outra característica do nosso raio, né? Aí características científicas. Sobrou então a letra B, que é a nossa resposta, né? São fenômenos poderosos e assustadores. Eu mostrei para vocês lá que era uma opinião, que trazia uma opinião, né? Uma opinião do autor. Ele que está dizendo ali, pela interpretação que ele tem do raio, de observar o fenômeno raio, que é poderoso e assustador. Então, portanto, nós temos uma opinião na alternativa B. Ok, pessoal? É tão melhor a gente dar aula assim, né? Aprender dessa forma, com exemplos, né? Porque às vezes a gente só conceitos a gente não consegue acompanhar. E aí quando vem um exemplo, né? Vem uma questão para a gente resolver juntos, fica bem mais fácil e vocês entendem melhor. Assim eu espero, viu? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau!